Nesse vídeo eu vou explicar os principais motivos que têm feito o dólar cair tanto de algumas semanas para cá e também vou dizer se finalmente chegou a hora de comprar dólar ou não. Opa, meu nome é Francisco, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Provavelmente você já deve ter reparado que o dólar caiu bastante de um tempo para cá. Ele chegou ali próximo de 5,80 no final de 2021 e agora está próximo de R$ 5. Ele chegou a dar ali uma subida quando começou a questão do conflito lá com a Rússia e a Ucrânia, mas depois voltou a cair novamente. Só que afinal, o que está fazendo o dólar cair tanto? Assim como tudo na economia, não tem uma única explicação simples assim. Na verdade, a gente poderia colocar isso em uma única explicação muito simples que se desdobra em outras explicações um pouco mais elaboradas. Qual que seria essa primeira única explicação simples? Afinal, por que o dólar está se enfraquecendo frente ao real? Oferta e demanda. Tem muita gente vendendo dólares e usando isso para comprar reais. Agora, por que tem muita gente vendendo dólares para comprar reais? E é aí que a gente começa a desdobrar na resposta mais elaborada. Que, novamente, não existe um único fator que explica isso, existem alguns, só que aqui nesse vídeo, vou focar em 3 fatores que explicam o porquê que o real tem se fortalecido frente ao dólar. E outra coisa que é muito importante de destacar é que não é que o dólar esteja se enfraquecendo em relação a todas as outras moedas do mundo. Na verdade, é exatamente o contrário. O dólar tem se fortalecido, o dólar tem subido frente a outras moedas. Existe um indicador que mede a força do dólar e ele fez um fundo ali em maio de 2021 e desde então ele tem se fortalecido, ou seja, ele tem subido frente a outras moedas. Só que desde o final do ano passado, final de 2021, quando a gente olha o dólar versus o real, ele tem caído, o dólar tem se enfraquecido frente ao real. E afinal, quais são esses 3 principais fatores que levam o dólar, que tem levado o dólar a se enfraquecer frente ao real? Só que antes de eu te explicar isso, se tu já está gostando desse vídeo, se tu entende a importância desse vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal, porque assim tu me ajuda a fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. Bom, afinal, quais são os 3 principais fatores que fazem com que tanto capital estrangeiro esteja vindo para o Brasil e isso, consequentemente, leva o dólar a cair frente ao real? O primeiro fator é a alta da nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. A nossa taxa Selic saiu de um patamar de 2% em 2021 e já está agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já está acima de 10% e até o final de 2022 ela vai subir ainda mais, vai chegar até pelo menos 12%, talvez 13%. E como que isso interfere? A taxa básica de juros, dentre várias outras coisas, ela determina a rentabilidade de diversos investimentos de renda fixa. Ou seja, os investimentos de renda fixa aqui no Brasil, que são, de uma maneira geral, os investimentos mais seguros, estão rendendo mais. E isso atrai muito capital estrangeiro. Por que o Banco Central teve que subir tanto a taxa Selic? Porque a inflação aqui no Brasil e também no resto do mundo inteiro, a gente já vai falar sobre isso, mas a inflação subiu muito. Então o Banco Central teve que tirar a taxa Selic de um patamar lá de 2%, que ela nunca deveria ter chegado, por sinal, e agora está subindo ela muito até um patamar que vai chegar talvez até 12%, 13%. Não sabemos, vamos ver, mas a estimativa é que chegue até 12%, 13% no final de 2022, e isso faz com que os investimentos de renda fixa fiquem mais atrativos. Eles estão rendendo mais, então isso atrai capital estrangeiro. O segundo fator que influencia nessa queda do dólar frente ao real é a expectativa de alta de juros lá nos Estados Unidos. Ou seja, lembra que eu acabei de falar que a inflação está alta não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, inclusive lá nos Estados Unidos? Pois é, e o que o Banco Central tem que fazer para tentar controlar a taxa de juros? Exatamente o que o nosso já está fazendo, subir a taxa básica de juros. Então, o Banco Central deles, lá dos Estados Unidos, já está dizendo que nas próximas reuniões lá, o equivalente ao nosso Copom aqui, eles vão subir as taxas de juros que hoje estão em 0. E esse fato de um país subir a sua taxa de juros
de uma maneira geral, não é muito bom para a economia e, consequentemente, para a Bolsa de Valores. Por isso que a Bolsa de Valores americana já caiu mais de 10% desde o início do ano. Por que isso acontece? Por alguns fatores. Primeiro, quando a taxa de juros está muito baixa e deles está em zero, os investidores precisam buscar, eles querem buscar um retorno um pouco maior, mesmo que tenham que tomar mais risco. Por isso, acabam migrando para a Bolsa de Valores. Além disso, a Bolsa de Valores é formada, na verdade, por empresas, né? A Bolsa de Valores é um reflexo de como estão as empresas. E subindo a taxa de juros também aumenta o custo do capital das empresas, diminui o valor de mercado delas, e isso leva a uma queda nas cotações das ações. Então, tem muita gente tirando o capital, o seu patrimônio da Bolsa de Valores americana, é por isso que ela está caindo. Mas talvez agora tu esteja se perguntando o seguinte: se eles vão subir a taxa de juros lá, por que o pessoal de lá não tira o dinheiro da Bolsa de Valores lá americana e coloca na renda fixa deles mesmos, já que eles vão subir juros? Porque lá, diferentemente daqui, onde a gente subiu a taxa de juros de 2% para 10% e vai chegar a 12%, 13%, eles vão sair de um patamar de taxa de juros zero para ir para 1,5% em 2022 e talvez até 2,5% em 2023. Ou seja, ainda é muito baixo, ainda é um retorno muito baixo, por mais que seja mais seguro, ainda é muito pouco. Então, se for para resumir o segundo fator que está contribuindo para essa queda do dólar, basicamente é porque a perspectiva para a economia americana em 2022 não é muito boa. Agora, se tu prestou atenção no que eu expliquei até agora, talvez tu esteja se perguntando o seguinte, que eu disse que, de uma maneira geral, quando a taxa de juros de um país sobe, a bolsa cai e vice-versa. Mas, parando para analisar aqui no Brasil, a nossa taxa de juros saiu de 2 e foi para 10, sendo que vai chegar pelo menos até 12, mas quando a gente olha para a nossa bolsa de valores aqui, desde o início do ano ela tem subido também. Afinal, por que isso está acontecendo? E isso é por causa do terceiro fator que influencia nessa queda do dólar, ou seja, nesse fortalecimento do real frente ao dólar, que é uma mistura de o que está acontecendo no mundo hoje com a composição da nossa bolsa de valores. Eu já disse que a inflação, com certeza tu já sabe que a inflação está muito alta tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. E eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o porquê que o preço das coisas subiram tanto, porquê que a inflação está muito alta. Eu recomendo que tu assista esse vídeo, eu vou deixar o link para ele aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição. Mas de uma maneira geral é porque o preço das commodities subiu muito, ou seja, o preço do barril de petróleo subiu muito nos últimos meses e infelizmente continua subindo, o preço do minério de ferro, o preço de commodities agrícolas como milho, trigo e diversas outras subiu muito, subiu mais de 100%. E como esses produtos são a base para fazer diversos outros, o preço dessas outras coisas também sobe. E como que isso impacta a nossa bolsa? A nossa bolsa de valores possui diversas empresas que produzem e vendem esses produtos, ou seja, o produto que elas vendem está mais caro. Por isso que elas tendem a performar melhor nesse momento. Além disso, desde o ano passado, da metade para o final do ano passado, a nossa bolsa caiu muito, muito mesmo. Então já tinha muita gente dizendo que ela estava muito barata. Ou seja, tinham empresas que a gente, quando olhava para fatores fundamentalistas, olhava assim o endividamento, os lucros, essas empresas estavam muito boas, estavam muito sólidas, mas quando tu olhava o preço delas na bolsa, estava muito barato, ou seja, essas informações não estavam batendo. Então, somando esses dois fatores de bolsa brasileira já em patamares considerados muito baratos, com o preço das commodities subindo muito e as nossas empresas aqui, diversas delas pelo menos tendem a se beneficiar muito disso, fizeram com que muito capital estrangeiro tenha vindo para o Brasil, tanto na bolsa de valores quanto na renda fixa. Por isso que, mesmo com a taxa de juros alta, todos esses outros fatores fizeram com que a nossa bolsa suba também. Então, teve muito capital estrangeiro vindo para o Brasil para a renda fixa, porque ela está pagando muito bem, e para a bolsa de valores, porque ela estava muito barata, e porque temos diversas empresas produtoras de commodities. Então, para resumir aqui o que a gente viu nesse vídeo, quais são os três fatores os três principais fatores assim que interferem, que fazem com que o real tenha se fortalecido tanto frente ao dólar, que o dólar tenha caído tanto.
Primeiro, taxa de juros aqui no Brasil subiu muito, isso atrai muito capital estrangeiro para a nossa renda fixa, porque ela está pagando bem. Segundo, perspectiva para a economia americana em 2022 não é lá das melhores, por isso que os investidores estão tirando dinheiro de lá, principalmente da Bolsa Americana, porque tanto que ela já caiu bastante nesse início de ano. E terceiro, a nossa bolsa brasileira, as empresas da nossa bolsa já estavam em um patamar muito barato e agora com esse preço de commodities muito alto faz com que algumas das nossas empresas tendam a se beneficiar disso. Então tudo isso faz com que o Brasil atraia capital estrangeiro, por isso que o dólar caiu tanto nas últimas semanas. Bom, mas afinal de contas, será que chegou a hora de comprar dólar? Será que o dólar vai cair ainda mais? Eu devo esperar um pouquinho para comprar mais baixo? Ou será que ele deve voltar a subir e eu tenho que comprar agora? Eu não faço a menor ideia de para onde o dólar vai, se ele vai cair mais, se ele vai voltar a subir. Isso seria tentar prever o futuro, tentar prever a cotação do dólar e eu, obviamente, não vou fazer isso. Mas assim, para quem quer comprar dólar, seja porque vai fazer uma viagem daqui a algum tempo e vai precisar de dólar, ou simplesmente porque quer ter uma parte do seu patrimônio dolarizado, em ativos dolarizados, que é algo que eu acho muito interessante, eu acho que sim, é um bom momento para comprar dólar, mas não tudo de uma vez. Não pega tudo que tu tem. Eu defini que eu quero ter 30% do meu patrimônio em dólar, então vou pegar tudo isso e vou comprar dólar agora. Não, calma, faz aos poucos. Faz um preço médio, que a gente diz, uma estratégia chamada Dollar Cost Average, fazer um preço médio em dólar, ou seja, vai comprando um pouco todos os meses, todas as semanas, define uma periodicidade, porque daí, se o dólar continuar caindo, você vai ter mais dinheiro para comprar um pouco mais de dólar a um preço muito mais baixo. E agora, se o dólar simplesmente não cair mais do que isso e ele voltar a subir, já vai ter aproveitado para comprar por esse preço aqui atual. Bom, por esse vídeo era isso. Não esquece de deixar um like no vídeo. Se ficou com alguma dúvida ou se tiver sugestões de outros vídeos que queira que eu traga aqui no canal, pode deixar aí embaixo que eu respondo. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.